Olá, meus amores. Eu sei que vocês já estavam com saudades de mim e hoje vim trazer um vídeo aqui para vocês. E hoje a pergunta desse vídeo vai ser: qual orixá quer falar comigo nesse momento? Tá certo? Eu vou usar do tarô dos orixás, tá? Para quem não conhece é esse deck aqui do André Mantovani, tá? Um deck muito bonito, um deck que eu indico ali. E ele está diretamente relacionado, esse deck, com os arcanos maiores do tarô. Então, para quem já tem um conhecimento dos arcanos maiores do tarô, ele não vai exigir tanto de você no sentido de você ter um grande conhecimento dentro desse baralho, porque ele está diretamente relacionado com os mistérios maiores do tarô, tá bom? E vou usar o tarô dos orixás, vou passar rapidinho para vocês conhecerem aí, tá? Para vocês darem uma olhada. Tem a carta Kirioá, ó, que corresponde aqui no tarô com a carta da força, tá certo? Tem a carta de Mãe Obá aqui, tá certo? Que corresponde ao enforcado. A carta de Logum Edé, que corresponde ao sol. A carta aqui de Ossan 14, que corresponde à temperança. A carta de Xangô, que corresponde à justiça. A carta de Obaluaê, que é o eremita. A carta de Manhemanja, que é no tarô a lua. A carta da roda da fortuna, que é o Xumaré. A carta de número 20, o julgamento, que é Ifá. Yami, que aqui e no tarô é o diabo aqui, Yami. A carta de Oxóssi, os enamorados. Oxum, estrela. Ogum, que no caso é o 7 aqui, que é o carro no tarô. Nanã, tá certo? A morte, Ku, que é a morte no tarô. Nanã corresponde a sacerdotisa. 16, Oxalá, que corresponde à carta da torre. A carta aqui de número 1, que é Exu, que no tarô é o mago. A carta de número 21, que é a Láfia, que no tarô é o mundo. 4, Orixá Okô, que no tarô tradicional é o imperador. 5, Babla Orixá, que no tarô é o papa. E aqui as crianças, o arcano 22, que no tarô é o 0, que é o louco, tá certo? Os ibejis. E a carta de número 3, que é o A, que no tarô é a imperatriz, tá certo? Então eu vou tirar aqui para vocês. Eu espero que vocês possam gostar bastante, tá bom? E eu vou ver aqui qual orixá que quer falar com você nesse momento, tá bom? Vamos lá. Agora eu vou virar aqui um pouco. Dá para vocês verem bem? Vamos continuar então. Ó, tô embaralhando aqui, tá? E eu vou tirar uma carta para cada monte, tá? Então vamos lá. O monte 1, pessoal que escolheu o monte 1, qual orixá quer falar comigo? Monte 2, carta de número 2 e a carta de número 3 aqui, tá certo? Eu vou virá-las já, vai se concentrando aí, monte 1, monte 2 e o monte 3, tá certo? Repito, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Se concentraram, estão pensando ali. Qual que é o... Lembrando que esse conselho ele vai... Eu vou tirar um orixá e esse conselho vai estar diretamente relacionado com o que aquele orixá ou aquela entidade ela quer te falar ou aquela situação quer te falar nesse momento. Vamos ao 1. Obaluaê, tá certo? Obaluaê me saiu aqui.
Obaluayê, vou falar um pouquinho, procurar falar um pouquinho de Obaluayê. Obaluayê, ele é o orixá que no panteão africano, eu vou falar brevemente, rapidinho, sobre a lenda de Obaluayê. Contam-se as lendas que Nanã, a orixá Nanã, ela pediu a Olodumaré, que é o Deus Supremo, eu vou virar a câmera agora, ela pediu a Olodumaré, o Deus Supremo, um filho, né? E esse filho, quando Nanã pediu esse filho ao Olodumaré, esse filho ele nasceu coberto de chagas, ele nasceu coberto de feridas, tá certo? E conta-se que Nanã achou essa criança muito feia. E Nanã pega essa criança e deixa à beira do mar essa criança. E quem cria essa criança é Iemanjá. E depois quem cura as feridas de Obaluayê, e vou fazer um vídeo falando sobre isso, é Yansan, que assopra com o seu sopro, todas as feridas de Obaluayê elas se transformam em pipoca. Tá certo? Por isso que Obaluayê, toda a oferenda de Obaluayê vai pipoca também, né? Porque das pipocas é que foram curadas as feridas desse orixá. E Ansem, ela dá um vento, ela dá um sopro ali, que todas aquelas chagas, todas aquelas feridas, elas se transformam em pipoca. Por isso que o símbolo de Obaluayê é pipoca. Qual que é o conselho que esse orixá ele quer passar para você? Esse orixá ele está diretamente relacionado no tarô com o eremita, tá certo? Por estar relacionado com o eremita, é um orixá que ele pede nesse momento para você se fechar um pouco mais no que você quer tomar como decisão para sua vida. Então, eu vejo que você, nesse momento da sua vida, você pode estar pecando no sentido de todas as coisas positivas que te acontecem, todos os seus planos, você querer explanar para as outras pessoas, você querer falar para outras pessoas, você querer comentar com as outras pessoas. E o Obaluayê aqui, ele pede silêncio, tá? Ele pede que você guarde mais com você os seus segredos e os seus objetivos, até com quem você comenta aqui sobre as suas relações amorosas, sobre as suas relações afetivas. Não é hora de você ficar falando para os outros os seus planos. Como também eu vejo que é uma hora boa para você poder conhecer a você mesmo, para você se curar aqui de questões psicológicas que muitas vezes prejudicam o seu ser, tá bom? Obaluayê, ele pede para você que você tenha um momento em que você saiba apreciar a solidão, tá? Que você saiba na solidão encontrar respostas para aquilo que você realmente precisa para sua vida entrar em movimento novamente, né? Tá certo? A sua vida ela vai entrar em movimento novamente. As coisas aqui parecem que estão muito paradas. Parece que você busca respostas e não consegue. E a resposta não vai ser você comentando com os outros, pedindo conselho para os outros, vai ser você, no seu particular, você achar a resposta para isso. Siga mais a sua intuição. Você que escolheu aqui o Monte 1, consequentemente o Obaluayê, você não está seguindo a sua intuição como você deve. Você é uma pessoa que não acredita muito em você mesmo com relação à sua intuição e ela quer te passar alguma coisa, com toda certeza, tá bom? Vou voltar aqui então. Continuando então. Ao pessoal que escolheu o Monte 2, Ogum. Orixá Ogum, tá certo? Orixá Ogum saiu aqui para mim, que no tarô, Orixá Ogum ele corresponde ao carro, né? Orixá Ogum no tarô correspondente à carta do carro. Então as coisas aqui, elas vão entrar em movimento para você, elas vão começar a entrar num movimento bom para você. Porém, pessoas de Ogum são pessoas muito impetuosas, tá certo? Assim como você vê cada orixá, eu vou falar um pouquinho de uma lenda que eu sei então, um pouco do que eu sei a respeito de Orixá Ogum. Conta-se uma lenda que Ogum ele foi para uma guerra, ele era dono de um reino,
E conta-se que ele mesmo, tinha, antes dele sair para a guerra, ele ficou 7 anos guerreando, e antes dele sair para a guerra, ele impôs uma lei que todo dia, uma vez por ano, perdão, haveria o dia do silêncio. E nesse dia do silêncio ninguém poderia falar nada, porque esse dia seria apenas de entregar e de agradecer ao grande Ogum, né? E conta-se que Ogum ele saiu para a guerra, ficou 7 anos fora, o reino dele ficou sem ninguém. Ali, Ogum ele deixou o reino dele ali por um tempo. E conta-se que depois de 7 anos Ogum voltou. E ele volta justamente no dia do silêncio. Esse dia que era para fazer silêncio uma vez por ano. E conta-se que Ogum chegou vitorioso da guerra e falando para todo mundo: eu sou vitorioso, eu sou o grande Ogum. E ele falava para todo mundo e ninguém dizia nada a ele, né? Por respeito ao dia do silêncio. E ele fala: como que ninguém quer obedecer e como que ninguém quer falar com o grande Ogum, né? Como que alguém se atreve a me ignorar? E conta-se que Ogum ele foi matando todo mundo que não lhe respondia. E ele matou muita pessoa desse reino. Do próprio reino dele, né? E depois Oxalá, sabendo daquilo, Oxalá foi falar com Ogum. E Oxalá falou: Ogum, o que aconteceu? Por que você matou todas as pessoas quase do seu reino? E Ogum fala: porque eles não me respondiam, eles me ignoravam. E conta-se que Oxalá falou: mas você não lembra que hoje é o dia do silêncio? Né? Então, Ogum ele pecou por exagero, né? E da mesma forma, como um conselho aqui, eu falo isso: evite excessos, tá? A sua vida ela vai começar a entrar em movimento. Ogum ele traz aqui a você a oportunidade para você que está vendo esse vídeo de caminhos abertos, tá bom? Você que sintonizou com essa energia aqui, Ogum ele tá trazendo a você caminhos abertos, boas oportunidades. Mas Ogum também pede aqui como um conselho para você ser um pouco menos impetuoso, para você pensar mais da forma como às vezes você não mede as palavras, a forma como você age às vezes por exagero, a forma como você age às vezes pela paixão do momento e você acaba falando coisas que pioram determinada situação da sua vida, que não ajudam, por simplesmente agir de maneira sem pensar. Você que escolheu um monte 2 aqui, certamente a grande maioria das pessoas que escolheram esse monte são pessoas que às vezes agem sem pensar, agem pelo calor do momento. E é uma hora de você controlar esses seus excessos, ser um pouco menos exagerado no amor, tá? Ser um pouco menos intenso no amor, ser um pouco mais compreensível com a outra pessoa, saber esperar um pouco mais. No financeiro, haja, tá? Enquanto no amor você é o tipo de pessoa que você é impetuoso, incompreensível, no financeiro você pode estar esperando muito. E é hora aqui de você agir e buscar novas oportunidades, buscar novos trabalhos, porque os caminhos aqui eles estão abertíssimos para você, tá bom? Tudo de bom para você. Vamos ao 3? Vamos ao 3 então. A carta da morte sai aqui para mim, que é Iku, né? Então vou explicar um pouquinho sobre Iku, né? E eu espero que vocês gostem. Cada vídeo desse eu vou sempre que eu for falar de orixá, eu vou falar um pouquinho da história que eu sei daquela determinada entidade. Iku, lá nos primórdios, era a morte, ela tinha um corpo físico, né? Primeiro eu vou contar rapidinho a história de Iku, né, da morte. Como que surgiu Iku. A hora que eu olho pro lado, tô tentando lembrar que é a história. Tá, lembrei. Primeiro ponto, conta-se o quê? Que nós viemos do barro de Nanã. Por isso que pessoas que são umbandistas, candomblecistas e fazem os cultos aos orixás, a gente acredita que a gente não deve ser cremado.
e sim enterrado. Pelo seguinte, lá nos primórdios da criação, o que aconteceu? Olodumaré, o Deus Supremo, mandou Oxalá para criar a humanidade, para dar o sopro da vida na humanidade. E conta-se que Oxalá ele tinha uma dificuldade porque todo o material que ele pegava para moldar o ser humano, para fazer o ser humano, não ficava em pé. Então ele pegava, por exemplo, a areia batia o vento e ia embora, né? A água não dava para ele fazer o ser humano, ele tinha muita dificuldade. E a única coisa que daria para fazer o ser humano era o barro, né? A junção da água com a terra. E o barro até inclusive muitas tradições acreditam que viemos do barro, né? A própria tradição do criacionismo acredita que viemos do barro, assim como o candomblé também e o Ifá, que é o culto africano aos orixás. E Oxalá chegou para Nanã, porque Nanã era a dona de todo o barro que existia, da junção, ela era a dona dos pântanos, mas ela era principalmente a orixá dona da junção da água com a terra. Ela está muito presente nesses locais, nos mangues, em locais que tem essa junção úmida da água com a terra. E Oxalá chegou para Nanã e falou assim: Nanã, eu vou precisar do seu barro para criar a humanidade. E Nanã fala assim para ele: Oxalá, eu dou o meu barro para você criar a humanidade, mas com uma condição. Tan, 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 tan. Qual era a condição de Nanã? Nanã falou assim para Oxalá: Oxalá, eu dou o barro para você criar a humanidade, só que assim como eu estou dando barro para criar a humanidade, esse barro ele vai ter que voltar para mim. Eu quero esse barro de volta. E aí vem a questão, por que a gente que é do candomblé, da Umbanda, acredita que você tem que ser enterrado e não cremado? Porque assim como Nanã ela emprestou o barro na criação, a gente veio do barro de Nanã, a gente tem que voltar para Nanã, tá certo? E Oxalá ficou desesperado, e agora? Ele chegou em Olodumaré e falou assim: meu pai, que é o Deus Supremo, e falou: meu pai, Nanã, ela me apresentou essa condição, o que eu faço? E Olodumaré falou assim para Oxalá: eu vou criar um ser em que esse ser ele vai se chamar Iku, e esse ser ele não vai poder julgar, ele vai nascer sem cabeça. E Olodumaré criou esse ser, que é a morte, que é Iku. E por que tem o simbolismo desse ser ele tá sem cabeça? Dele nascer sem cabeça? Pelo seguinte, para a morte não ter o poder de julgar. Porque se a morte nascesse com cabeça, ela poderia julgar quem ela ia levar. Ela não ia levar um velhinho que é muito bonzinho, ela não ia levar uma mulher que tem filhos, né? A morte não ia poder julgar. Ela teria que ser um ser que levasse aquela pessoa no determinado momento em que ela precisasse morrer, né? Assim como a gente fala que não tem como você fugir da morte. Você não morre nem antes da morte chegar até você e nem depois. Não tem como você fugir. Isso ninguém foge. Não existe magia negra para fazer você morrer. Quem fala que fazer uma magia negra para a pessoa morrer? Mentira! Ninguém mata. É a hora que Deus quer, o Deus Supremo quer. E ele criou esse ser sem cabeça que se chamava Iku. E conta-se que Iku ele não tinha cabeça, ele andava cambaleando para todo lado. Ele andava tombando para todo lado. E conta-se que nessa questão, ele andando pelas estradas, ele encontrou Exu, né? E Exu colocou uma mandioca, literalmente, né? As lendas contam isso, colocou uma mandioca no lugar onde era para ser a cabeça de Iku e fez uma carinha ali. E deu vida a essa cara e deu vida a essa figura. Para que não ficasse mais cambaleando, para que soubesse por onde andasse, né? E pegou essa mandioca e colocou na cabeça de Iku. E é por isso que a farinha de mandioca, quando você faz um padê, você usa uma farinha de mandioca, porque foi o presente de Exu, perdão,
Um presente de Exu, a morte. Por isso que você faz padê de Exu com farinha de mandioca, tá certo? E essa figura, ela foi andando, e ela levando as pessoas junto com ela, até que ela chegou numa aldeia. Nessa aldeia, todo mundo ficou apavorado, né? Todo mundo ficou com medo ali de... Todo mundo, quando a Iku chegava, todo mundo se trancava dentro de casa, embora não adiantasse muito. E nessa aldeia, Iku, ele encontrou um par de gêmeos ali. Um par de gêmeos, é? Um par de gêmeos. Eu tava vendo se está correto o modo como eu tô falando. E esses gêmeos, eles se chamavam Ibejis. E conta-se que esses gêmeos, eles tocavam um tamborzinho, um outro a flautinha. Um tocava a flauta e o outro um tambor. E enquanto eles tocavam isso, Iku, ele não parava de dançar. Ele ficava dançando. Deixa eu ver se eu tenho os Ibejis aqui. Tem. Aqui, ó. E aqui, Iku. Então faz essa cena dentro da sua cabeça. E esses gêmeos, eles ficavam tocando esses sons, e Iku não parava de dançar. E ele se cansava e ficou assim por horas. Só que as crianças perceberam o seguinte: uma hora elas teriam que sair dali. Uma porque elas iam se cansar de tanto tocar aqueles instrumentos, e outra porque Iku, ele já estava cansando bastante. E eles revezavam. Enquanto um ia dormir, o outro ficava com o tambor. Enquanto o que ficava com o tambor ia dormir, o que ficava com a flauta ficava ali. Iku não parava de dançar. Dançava. E conta-se que os Ibejis falaram assim, ó, a gente vai deixar você embora, mas você não vai levar nada dessa aldeia. E é por isso que os Erês, né, que vêm dos Ibejis, são os únicos que conseguem afastar qualquer energia ruim e de morte, tá certo? É por isso que quando uma pessoa está com câncer, com uma doença muito ruim, a pessoa pode pedir para Erê, que Erê faz. É por isso também que tem uma frase que fala assim: magia que Erê faz, que as crianças dentro do terreiro fazem, nenhuma outra entidade desmonta. Nenhuma outra entidade desmonta. Por quê? Porque os Erês, eles conseguiram vencer aquilo que era invencível, que é a morte. O simbolismo disso é muito bonito. E é por isso que eles trazem tanta alegria, afastam essa energia. E se você precisa de uma cura para uma doença, para uma causa que é muito difícil de ser resolvida, peça para Erê, tá bom? Contei a história aqui de Iku. A associação com o Exu, com a farinha de mandioca, né? Com os Ibejis. E vou falar aqui qual que é o conselho que essa carta quer te passar. É hora de você aceitar que tudo tem um começo e tudo tem um fim. Eu vejo que você pode estar na sua vida nesse momento, ainda se martirizando demais por situações que elas já foram passadas. E você precisa colocar um fim nelas. Você precisa aceitar aqui o ciclo natural de todas as coisas. De que todas as coisas que terminam também possuem um fim. Tá certo? Eu vejo que você pode estar pecando por, às vezes, ficar muito em coisas passadas que se finalizaram. Porque o meu trabalho era muito bom, porque eu amava aquilo lá e eu saí. Eu fui injustiçado. Bola pra frente. Assim como no amor, eu vejo que você às vezes pode estar se travando, deixando com que pessoas novas, pessoas bacanas não entrem na sua vida por não conseguir finalizar uma situação que ela já foi fechada, tá certo? Você precisa transformar a sua vida. Morte no tarô é transformação, é mudança. As pessoas temem muito a carta da morte, sendo que a carta da morte, ela é uma transformação, ela é uma mudança de rumo para você dar a sua vida aqui, tá bom? Para de pensar tanto no passado. Quebra o elo com o seu passado, tá certo? E claro que para isso, eu falo, não é simples assim, quebra o elo com o seu passado e acabou, vai ser feliz. Isso envolve várias questões, várias terapias, vários autoconhecimentos, tá certo? E é isso.
que eu tenho para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito capricho, com muito amor. Deixem um comentário de vocês aí, tá bom? Muito obrigado a todos.